Bom dia, tudo bem? Madrugadora, que linda, obrigada por estar aqui comigo. Vamos nos preparar aqui para iniciar a meditação. Espero que venha para auxiliar a cada um de nós, né? Que eu também estou no processo aqui, lógico, né? A realizarmos o nosso Ikigai, cada vez de uma forma mais perfeita. Então, aguardando uns minutinhos, uns segundos aqui. Bom dia! Como vai você? Tudo bem, Malu? Obrigada pela presença. Oi, Rê! Bom dia! Conseguiu entrar. Oi, Ana Lúcia, bom dia! Que bom, todo mundo por aqui, para a gente iniciar essa quinta-feira através de uma meditação, né? Então serão 17 semanas que estaremos aqui juntos, 3 vezes na semana. É um processo longo. E aí assim vou começar dando uns recadinhos. Um outro momento que vocês não chegarem atrasados, podem ficar, não se preocupem com isso, tá? As energias, elas vão entrando na gente, às vezes de forma que a gente não percebe. Então, é deixar vir, né? Abrir a mente, o coração e deixar fluir, tá bom? Mesmo algumas coisas que vocês não entendem, a gente vai falar aqui de fraternidade branca, a gente acaba entendendo num outro patamar, que não é o nosso ego. Então, é deixar vir, fluir, depois pesquisem, tá bom? Então, 17, né? É um número de transformação e a sabedoria adquirida com a experiência. Então, realmente, eu espero que seja um processo que possa transformar, requalificar a vida de vocês, trazendo a essência do ser, as qualidades mais divinas de cada um, né? Os bons princípios, né? Para que a gente vivencie isso aqui, né? Nesse aqui e agora, tá? Então, é terça, quinta e sábado, e nós começamos numa quinta-feira. Foi meio proposital, porque quinta-feira tem a ver com o raio verde, é o raio da cura, é o raio do conhecimento. E o sistema Universal Healing, que vai nos ajudar a estar fazendo esse processo também, os mantras das essências. Então, o sistema ele tem essa característica, né, de trazer conhecimento e cura. Porque quando a gente continua na ilusão, a gente se perde, né, e não cumpre o propósito, né, a nossa missão. Então, esse tem a ver com o Mestre Larion, Mãe Maria, Arcanjo Rafael. Então, que eles estejam aqui nos ajudando ao longo desse processo hoje, dessa meditação, para que nós possamos ter os insights necessários nesse momento, né, nesse aqui e agora. Então, esse vai ser um trabalho de autoconhecimento, né, através de reflexões, né, tendo essa oportunidade através da meditação e podendo realizar um processo de purificação. Porque quando a gente expande a consciência, pode refletir e saber, né? Eu estou assim a partir de que momento, eu tenho um padrão de crença, o que está me atrapalhando, né? Eu não tenho abundância por falta de merecimento. Então, todas essas reflexões serão importantes. E é isso que eu vou pedir quando a gente for começar a meditar, parar e fazer uma intenção para aquele dia, para esse momento, para que a gente vá aprendendo sobre nós mesmos, né? E
poder fazer a mudança, porque se você não tem consciência, você não pode mudar. E para auxiliar nesse processo, então, já falei do Sistema Universal Healing, e tem um conceito japonês que é o Ikigai, que eu já falei para vocês na outra vez, no domingo, que tem a ver com satisfação, né? O que me move, né? O que me faz sair da cama todo dia, né? E todo esse conjunto dessa cultura japonesa, né? De cooperação, não competição, de dar valor às pequenas coisas. Bom dia, Solange. A gente está aqui começando, estou dando uma palavrinha antes de começar a meditação. Seja bem-vinda. Então, o Ikigai é isso, né? A gente querer realizar. E o Ikigai, ele tem 4 pilares, né? O que você ama, né? Quais são os seus dons, de que forma você pode ganhar a vida através desses dons, desse algo que você ama, e como também você pode ajudar no todo. Então, são através dessas 4 reflexões, a gente pode fazer então uma listinha, ver onde cruza e praticar isso, né? E fazer mudanças na vida, até pensar em eu posso trabalhar com isso. Num momento assim de uma pessoa mais jovem, quase ajuda num teste vocacional aí, né? E foi a partir de um livro que eu estava lendo sobre o Ikigai que eu comecei a fazer a comparação, né? Puxa vida, isso tem muito a ver com o sistema, né? O Universal Healing. Esse amor pelas pequenas coisas, a compaixão, a cooperação, a conexão com a natureza, respeitando as suas leis, né? Enfim, todo um trabalho de encontrar a sua essência, a essência do nosso ser, as nossas virtudes, que estão adormecidas, né? E soterradas num emaranhado desse caos, por causa da dualidade em que a gente vive, da densidade em que a gente encontra. Então, é um trabalho de conhecimento, né? E aí a gente tem que entender mais uma coisinha, né? Não é só ficar conhecendo, sabendo, né? E ficar o the best, não. É aplicar isso com entendimento e chegar na sabedoria, né? Então, é um lindo trabalho reflexivo, né? E que a meditação vai nos ajudar a fazer isso, né? Uma outra coincidência, né, da filosofia, né, dessa cultura do Ikigai, né, essa cultura japonesa, é que tudo começa pelo movimento. Tá, então eu quero fazer uma mudança, como é que eu vou? Por onde eu vou começar, né? Então tem que ter um fluxo, né? Tem que ter desapego. E quando a gente faz os mantras, justamente a gente começa com a essência fluir, que é esse desapegar, né? Para poder trazer essa mente mais quieta, né? Então deixa para trás a mente inquieta, agitada, né? Que faz parte então desse dia a dia, né? Mudar o padrão de pensamentos, de sentimentos que vão nos auxiliar a ter as boas ações, né? Então, se eu penso errado, eu vou sentir errado e vou agir errado. Então, vamos reverter, né? Tudo isso, né? Então, trabalhar no dia a dia de uma forma adequada. Agora, lógico, a gente está há muito tempo vivenciando um padrão, né, denso. Então, é difícil fazer tudo uma vez. Vira a chave, acabou, eu mudei. Não, a gente tem uns padrões de crença, tem coisas que nos aconteceram que ainda a gente fica carregados de mágoa, de tristeza. Então, a gente precisa sofrer um processo de transformação, né?
Então, é a purificação. Então, conscientiza, requalifica, desapega disso tudo e faz essa transformação. É uma coisa contínua e provavelmente que os mestres trouxeram esse trabalho para a gente, um trabalho que eu estou falando de ser um pouco mais longo, precisa ter essa constância, né? Porque a gente volta, né, com esse padrão, essa densidade, os transtornos do dia a dia, nessa energia densa, a gente vai voltar para o ponto anterior. Porque ele é conhecido da gente há muito tempo. E esse novo, ele precisa se sustentar. Então, há constância. Então, não desanime. Não conseguir um dia, vem no outro, aí vai faltar 2, ficar 1, vai faltar 3, até que vai fazer sempre, né, com a gente aqui. Vai ficar gravado. Mas nós vamos deixar assim, a cada 3, né, a cada semana, a gente vai tirar, né, do Instagram e colocar no YouTube. Então, a gente já entendeu que o dia a dia rouba a nossa energia, né? Ele nos desequilibra, né? Porque a gente é bombardeado o tempo inteiro por energias densas que tiram o nosso equilíbrio, né? E isso tudo vai impregnando na gente de forma que a gente já não sabe nem mais quem que a gente é, qual que é a nossa essência, né? Então agora é como aquele trabalho de lapidar, né? Tirando o que nos serve e desapegando de muita coisa, transformando, transmutando, e para encontrar essa essência, essas virtudes que estão adormecidas dentro de nós. Então, dentro da nossa centelha divina, dentro do nosso coração. E nesse estado, a gente começa a ficar muito cansado, né? E esse cansaço é físico, mental e emocional. E até impedindo que a gente alcance a nossa parte espiritual. Então, aí vem a importância da meditação, que nos traz para a nossa quietude, para o nosso silêncio, né? E aí, para alcançar essas virtudes, é nesse estado que a gente tem que estar, né? Na profundidade do nosso ser. Então, vamos usar aqui uma comparação do oceano. Na superfície, ele tem as ondas, as marés, né? Tem esse movimento, né? Que quando a gente aprofunda, vai para o fundo do mar, a gente entra num silêncio maravilhoso, né? O Jacques Cousteau fez acho que o primeiro livro dele, em que ele fala exatamente disso, né? Desse silêncio, né? E nessa quietude também a gente pode focar, porque tudo nos dispersa, né? Telefone que toca, campainha que toca, alguém que fala, um avião que passa. Então, com a meditação, a gente vai pouco a pouco indo para o nosso eixo e mantendo esse foco. E o mantra, ele auxilia mais ainda, né? E eu estou falando do mantra pelo seguinte: o que nós vamos usar são os mantras das essências do Sistema Universal Healing. Quem está aqui, que já conhece o sistema, sabe que cada essência tem uma música, né? E um mantra. E tem uma cor também, né? Então, esse mantra, ele traz uma frequência vibracional. A frequência da essência, né? Em que nós vamos nos harmonizando, conforme a repetição, nós vamos nos harmonizando com essa frequência vibracional. E isso permite que a gente mude, né? Por ressonância, a gente vai mudando também a nossa frequência. Então, o mantra, em geral, dessa essência assim começa: eu sou, né? A harmonia do meu ser divino e manifestação em mim, aqui e agora. Vamos dar um exemplo, esse é o mantra da essência amanhecer. Então, eu vou me integrando à consciência do eu sou. O eu sou vai trabalhar através de mim também, né?
Então a gente começa a se integrar com essa frequência, com a consciência do nosso eu superior, integrando a qualidade que aquela essência está trazendo, né? E quanto mais a gente pratica, a gente entra em comunhão com aquela qualidade e passa a ser aquela qualidade, tá bom? Então é um longo trabalho, mas é uma delícia, com certeza vocês vão gostar. E durante a meditação, como nós vamos invocar as essências e os mantras, se tiver alguma que fez mais sentido para você, sabe, que ficou mais... Preste atenção nessa qualidade que a essência está trazendo. Então, quando veio a fluir, sei lá, seu coração disparou, não, nossa, está faltando fluxo na minha vida, né? Então, o que eu posso fazer para dar esse início, né? Para começar? Se foi na essência estrela, que é a essência do perdão, o que eu tenho que perdoar? A mim? Alguma situação? Alguma pessoa? Então, aquilo ficou mais forte, né? Então, a percepção, a gente vai trabalhar muito com a percepção enquanto a gente vai mantrar. Aí, reforçando um pouquinho, né, a importância do Ikigai, né, que trabalha com 4 pilares, né? Então, onde eu coloco amor nas coisas que eu faço, que é uma coisa natural. Quais são os meus dons? Aonde eu poderia ganhar naturalmente dinheiro através dessa qualificação? E como eu posso ajudar o outro? Então, vê que já tem aí, né? Começa de dentro e vai para fora, né? Aí, usando assim as coisas do nosso dia a dia, a gente fazer reflexões. Então, um pouquinho antes de começar, quando a gente começar a fazer as invocações, né, nós vamos pedir a presença dos nossos mestres, nossos anjos, pedindo proteção, né? Então, um pouquinho, logo que terminar essa parte das invocações, eu vou deixar uns segundos para você colocar uma intenção. O que está me impedindo de evoluir? Então, que ao longo da meditação possa vir naturalmente uma palavrinha, alguma situação. E uma coisa importante, quem quiser, deixa um caderninho ou bloco de notas para poder anotar quando terminar a meditação. E se você fizer isso com regularidade, aí raciocinando em cima, né, desse mapinha que vai acontecer, pode ajudar a você fazer essa mudança, tá bom? Então, pensar nos padrões de crença, nas mágoas, alguma raiva que você tenha, por que situação que foi essa? Que tristeza, né? Falta de merecimento, então às vezes não flui, não tem abundância, pode ser um padrão aí de falta de merecimento. Então tem muitas questões aqui, né, que não dá, vou abreviar, só citar mesmo. De qualquer forma, peça para você ter esses insights e que você consiga fazer a requalificação. O Ikigai, ele tem 5 passos, né? E tudo está voltado para a paciência e os olhos voltados lá para frente, mas estando presente nesse aqui e agora. Então começar pequeno. Vamos dar um exemplo. O meu sonho, né, onde pode estar aqui o meu Ikigai, é me formar em direito. Mas se eu atrelar minha felicidade só ao dia em que eu receber o diploma, o que eu faço com esse tempo aqui? Vou ver sempre triste? Não dá. Então, o Ikigai é no dia a dia. Quando eu conseguir comprar um livro, quando eu conseguir entender a matéria, entende? Com essas pequenas coisas, né? Quando eu consegui sentar para estudar, nossa, estava difícil eu conseguir o horário. Então, ir fazendo esses pequenos Ikigais, agradecendo também, né? Se libertar das ideias pré-concebidas, então, que a gente já falou aqui dos padrões de crenças, esse é o segundo passo. A alegria pelas pequenas coisas, tá? Então, quando a gente fica alegre com aquele burburinho da criança, esse dia lindo, maravilhoso, com esse céu lindo, todo azul, né? A entrada desse amanhecer com essa energia rosa que estava no céu,
até agora há pouco. Então, permitir que isso. Então, são as pequenas coisas, né? Se manter na harmonia, né? E isso quer dizer o quê? Evitar conflitos, né? A gente se harmonizar da melhor forma possível com o lugar onde vive, com as pessoas que convive e estar presente no aqui e agora. Então, esses são os 5 passos, né? Eu já falei aqui da gente anotar, né? Ser o mais sincero possível com você mesmo. Não te esconda nada. E é isso, né? O que a gente espera ao final dessas 17 semanas, né? Que cada um, nesse passo a passo, possa encontrar essa harmonia, trazer para o seu dia a dia e, a partir disso, ter uma vida plena, compreendendo qual é o seu propósito de vida, tá bom? Então, eu vou usar esse livrinho aqui, que é o livro do Sistema Universal Healing. A posição agora para meditação é importante. Então, pode ser no chão, na cadeira. O importante é a coluna ereta. Quem quiser pode colocar um incenso já até antes da gente começar o trabalho. Uma música bem baixinha. Eu não coloco música aqui porque às vezes a minha voz é meio baixa e não dá para vocês me ouvirem. Tá? Mas eu gostaria de trabalhar com música, mas não é prático, tá? Então, uma posição confortável, a coluna ereta, os pés no chão. Já vão se posicionando. Os olhos fechados. Invocando a sua presença de luz, presente aí com você, na figura do seu mestre, seu anjo de guarda e toda a egrégora de luz que acompanha cada um. Agradecendo a presença deles aqui conosco. Nós pedimos a presença também dos mestres da Grande Fraternidade Branca, especialmente hoje, Mestre Larion, Mãe Maria, Arcanjo Rafael, que eles celebrem conosco essa grande oportunidade, que nos protejam e nos guiem ao longo dessa meditação. E então, nós pedimos licença para dar início. E nesse instante, cada um que coloque uma intenção para que comece o seu processo de transformação, para poder alcançar o seu Ikigai. Trabalhando com respiração. 3 respirações profundas. Essa respiração trazendo o fluxo da vida, da sua vida em paz e harmonia, em conhecimento, um conhecimento que te leve à sabedoria. Hoje eu intenciono para os meus pais, que sempre ajudaram, né, no Ikigai das pessoas que estiveram ao seu redor. Hoje estão precisando cuidar um pouquinho mais da sua saúde, que eles encontrem o modo como harmonizar a cura nas suas vidas. Então, vamos nos colocando dentro de um tubo de luz, de azul, royal e dourado de proteção, dentro da nossa Merkabah. Que nesse momento se forme uma egrégora de luz a todas as pessoas que aqui estão e as que virão, com toda a proteção, em paz e alegria. Vamos fazer a invocação das 7 chamas sagradas. Chama azul, chama azul, chama azul. Vinde, vinde, vinde.
chamejando, 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 se expandindo, se expandindo, se expandindo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou vontade divina em ação. Eu sou o poder divino em ação. Eu sou fé divina em ação. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, chamejando. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou abundância divina em ação. Eu sou sabedoria divina em ação. Eu sou iluminação divina em ação. Chama a rosa, chama a rosa, chama a rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando, chamejando. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Eu sou amor divino em ação. Essência fluir, essência fluir, essência fluir. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência amai, essência amai, essência amai. Vinde, 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 se expandindo, se expandindo, se expandindo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência chuva de cristal, essência chuva de cristal, essência chuva de cristal. Vinde, 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 se expandindo, se expandindo, se expandindo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a consciência crística do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a consciência crística do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência éter, essência éter, essência éter. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a sincronicidade com o pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar da criação divina em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar de Mãe Gaia no meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou a sincronicidade com o pulsar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Maria, essência Maria, essência Maria. Vinde, 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 se expandindo, se expandindo, se expandindo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o direcionamento do caminho sagrado do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Sortirá, essência Sortirá, essência Sortirá. Vinde, 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 se expandindo, se expandindo, se expandindo,
envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a leveza do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência carícia, essência carícia, essência carícia. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o poder transmutador do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência estrela, essência estrela, essência estrela. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o poder de perdoar do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência alegria, essência alegria, essência alegria. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou a espontaneidade do meu ser divino, em manifestação em mim, aqui e agora. Essência pureza, essência pureza, essência pureza. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o poder de ação do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência ternura, essência ternura, essência ternura. Vinde, vinde, vinde. Se expandindo, se expandindo, se expandindo. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou o olhar terno do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. E então agora invocamos a chama dourada, a chama da perfeição, para nos envolver e preencher junto com a chama rosa. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, 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 chamejando, 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 se expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo e todo o nosso mundo. Eu sou perfeição divina em manifestação aqui e agora. Eu sou abundância divina em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou sabedoria divina em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou iluminação divina em manifestação em mim aqui e agora. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Chamejando, chamejando. Envolvendo e preenchendo. Selando, selando, selando todos os nossos corpos, todo o nosso ser e todo o nosso mundo. Eu sou amor divino em ação, eu sou amor divino em ação, eu sou amor divino em ação. Agradecendo ao nosso mestre pessoal, ao nosso anjo de guarda, todos os mestres que aqui estão para nos auxiliar na meditação, todos os reinos, reino angélico, reino elemental, nossa gratidão, gratidão, que nós possamos fazer boas reflexões e ter um lindo dia. Sou muito grata pela presença de todos e até sábado. Podem compartilhar alguma coisa se quiserem no Instagram ao longo do dia.